seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Tudo de bom para você, está no ar. Que alegria ter você aqui todos os dias. E hoje nós vamos, junto com os nossos profissionais, te ajudar a cuidar melhor da sua saúde. Por quê? Para você ter uma ideia, Vanessa está aqui ao meu lado e ela é fisioterapeuta e nós vamos falar com uma população que é grandiosa. Porque, de acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 72 milhões de brasileiros sofrem com dores crônicas em diversos níveis. E existem algumas maneiras, através da fisioterapia, de prevenir. Então nós vamos falar com você sobre isso. Vanessa trouxe algumas técnicas aqui pra gente. Nós vamos falar das dores que são mais comuns, que inclusive as dores lombares, os problemas na coluna, eles são terríveis e são a causa de muitos problemas e de muitos afastamentos. Então fique aqui para você aprender a se cuidar melhor e a prevenir estas doenças, que essas dores crônicas que, olha, atormentam a vida da gente e fazem com que nós percamos qualidade de vida. Então é muito importante que você aprenda a se cuidar e a prevenir. A Emily também está aqui, ela está sofrendo com algumas dores na coluna, você vai entender um pouquinho mais e a Vanessa vai mostrar pra gente esses exercícios que são muito importantes. Você já viu a tia Célia aparecendo aqui? Porque ela está preparando tudo para nossa receita de hoje. Hoje ela vai, tá friozinho em São Paulo, aliás, na maior parte do país, ela vai ensinar a gente a preparar uma sopa de grão de bico que é, olha que delícia, deliciosa. Então ela mistura a carne de porco com frango e a carne vermelha. Você vai adorar, é uma receita super fácil para fazer, nutritiva e, claro, deliciosa. Então fique aqui para você aprender a fazer essa delícia conosco. Eu vou começar o programa de hoje falando de um assunto extremamente importante que eu quero que você preste atenção. Esse mês de maio é o mês do Maio Laranja. E a campanha se chama Faça Bonito. Essa campanha, ela quer, acima de tudo, estimular todos nós a lutarmos contra a violência infantil. Os números são alarmantes. Para você ter uma ideia, pelo menos 6 crianças sofrem algum tipo de violência a cada hora no nosso país. É um número muito alto, houve um aumento no número de casos. Quando eu falo em violência, eu estou falando de estupros, de abusos. E olha, para você ter uma ideia, houve um aumento de 50% em relação ao ano passado, só nos primeiros 4 meses deste ano. Foram registrados 716 mil casos. Isso é o que nós sabemos de violência contra as crianças nos 4 primeiros meses. Então é importante que você entenda que a base esse ano dessa campanha é permitir que a criança tenha um ambiente para falar, porque o silêncio, ele acaba fazendo com que esses criminosos, mais do que nunca, esses criminosos continuem agindo. Então as crianças precisam ter essa tranquilidade. O papel do psicólogo nesse processo é importantíssimo, principalmente porque 70% dos casos acontecem dentro de casa. Então eu pedi para a Bruna conversar com a gente hoje, que é a psicóloga que está sempre aqui conosco, e a Bruna vai falar com a gente um pouquinho daquilo que são os sinais que você que está na sua casa, que você que trabalha com as crianças, que você que é cuidador de crianças, você que é pai, mãe, avó, precisa estar atento para perceber os sinais e você ter uma escuta que é chamada da escuta ativa, que você presta atenção, entende que a criança não está mentindo e se você precisa de ajuda, o psicólogo está aí para isso. Essa é a base dessa campanha e é muito importante, né, Bruna, que a gente entenda que estes são, na verdade, os primeiros passos mesmo para que a gente consiga uma denúncia efetiva, consiga punir os culpados e, mais do que tudo, diminuir esses números, porque se você for pensar bem, em 4 meses só, nós termos mais de 700 mil casos, é muita coisa, Bruna, significa uma impunidade muito grande, né? Boa tarde, querida. Boa tarde, Keila, como sempre com assuntos muito pertinentes para serem trazidos, porque a campanha ela existe justamente para isso mesmo, para que a gente fale mais sobre isso e para que as pessoas se conscientizem o quanto que isso acontece muito perto da gente o tempo todo e muitas vezes a gente não consegue prestar atenção nessas informações que muitas vezes acabam aparecendo entre as crianças através dos comportamentos, através de um rendimento escolar, de um adoecimento emocional. Então, quando essa criança chega, né, na saúde, chega
no psicólogo, ele chega com outras queixas que muitas vezes são diferentes da questão em si. Então, é uma descoberta que acaba acontecendo e que envolve muitas outras coisas dentro desse percurso, porque, como você mesmo colocou, às vezes está muito perto e às vezes essas situações acontecem dentro de casa, Keila. Ô, Bruna, e uma coisa que chama atenção e que eu acho importante a gente destacar é porque, na verdade, não é que se duvida da criança porque acha que a criança está mentindo, né? É porque, às vezes, é alguém muito próximo. Se nós estamos falando de 70% dos casos dentro de casa, significa que esses abusos são cometidos por pessoas que são conhecidas. Então, eu acho que, muitas vezes, fica difícil para a gente acreditar que aquele adulto seria capaz de fazer aquilo. E isso acaba fazendo com que a criança se silencie, né? É importante, tem alguns sinais que a gente possa dizer, olha, esse sinal, mesmo sendo ínfimo, ele é algo que a gente tem que prestar mais atenção. Hoje em dia, essas campanhas que a gente faz dentro de escola, dentro de comunidades, explicando para a criança, a falar para os adultos quando alguma coisa está acontecendo, é o que faz com que elas tragam esse movimento para os adultos, de sinalizar para os adultos, né, que alguma coisa está acontecendo fora daquilo do esperado. Porque às vezes as pessoas acham que a questão do abuso, Keila, é somente o ato sexual, e não é somente isso. Então, qualquer questão de desrespeito em relação aos órgãos íntimos da criança, a um beijo, a um contato desagradável para a criança, tudo isso são comportamentos inadequados, é um comportamento de abuso dos adultos para com as crianças, e isso às vezes acontece até mesmo entre mais jovens em relação às crianças, essa movimentação também. Então elas são treinadas o tempo todo para fazer esse movimento, de dizer não para os adultos quando isso acontece e de sinalizar para os responsáveis que alguma coisa está acontecendo ou até mesmo pedindo ajuda. Então, gente, olha o quanto que se torna importante os adultos prestarem atenção a esse pedido de socorro em relação às crianças. E esse é um alerta, Keila, que a gente faz para toda a comunidade, porque se isso está acontecendo dentro de casa, às vezes a criança ela vai pedir socorro para uma pessoa da escola. É isso que eu ia falar. Tem uma grande função e tem um retorno muito positivo em relação a isso, que muitas vezes a denúncia vem da escola para o conselho tutelar, essa criança ela pode procurar um vizinho, essa criança ela pode dar um sinal de alerta para qualquer outra pessoa. Então, não é só os pais que precisam estar atentos, não é só a família que precisa estar atento. Toda a sociedade ela precisa se organizar e ter como responsabilidade essas questões relacionadas às crianças, Keila. Ô, Bruna, e existem alguns sinais que eu não sendo da família, porque vamos imaginar, como eu falei, se nós temos 70% de casos acontecendo dentro da própria casa, então vamos imaginar que somos vizinhos, ou mesmo um cuidador na escola, né, falando de criança, porque existem adolescentes também, isso inclui os adolescentes também, eu sei, mas falando em crianças, eu como vizinha, como alguém que compactua ali, né, que convive com aquela criança, tem alguma coisa perceptível que se mudar eu preciso prestar atenção e buscar ajuda de alguma forma ou tentar de alguma maneira conversar com alguém sobre isso? Eles emitem alguns sinais bem pontuais? Sim. Então, qualquer mudança de comportamento das crianças é um sinal de alerta. Tá. Então, tanto a criança que era mais solta, que começa a se tornar mais retraída, quanto a criança que era mais retraída, de repente começa a ter comportamentos hiperativos, são sinais de alerta. Às vezes essas questões já afetam o emocional da criança, a criança começa a apresentar uma ansiedade exacerbada, uma depressão, essa criança ela começa a ter dorzinha de barriga, começa a ter dores de cabeça, reclamar quando está indo para a escola, de questões físicas, ali, fisiológicas, que estão ali desagradando ela. Essa criança pode se tornar uma criança muito irritada, uma criança mais violenta. Então, todos esses sinais, né, até mesmo em relação a comportamentos com outras crianças, né, porque já foram até situações que eu já observei em escola, Keila. Às vezes a criança ela começa a se comportar da mesma forma que ela está sendo tratada na casa dela. Então,
a escola, as brincadeiras dela, tudo isso é sinal de alerta sobre tocar o que demais tá na outra criança, querer abraçar, beijar uma criança, passar a mão nos órgãos da criança. Isso pode ser um sinal também, que não é só um sinal de carinho, pode ser algo que é o que ela está refletindo, que ela está vivendo dentro de casa. Exato, porque a criança muito pequena, ela não vai falar, ela não vai verbalizar, ela vai mostrar nos comportamentos dela, nas brincadeiras dela, o que está acontecendo dentro do ambiente dela. Então, ficar em alerta quanto às brincadeiras, quanto aos comportamentos das crianças também é um dado muito relevante, Keila. Outra coisa que eu queria te perguntar antes da gente encerrar. Eu vou até pedir para os meninos colocarem na tela, porque nós separamos os disque denúncia. Então, a gente tem o disque 100, a gente tem o 190, e também eu vi nas minhas pesquisas que é muito importante quando a gente busca o conselho tutelar da cidade. Mas, por exemplo, eu vou buscar o conselho tutelar. Eu posso fazer uma denúncia por aquilo que eu estou suspeitando que está acontecendo? Por exemplo, se eu percebo um comportamento diferente daquela criança que é a minha vizinha, ou se eu, como professora, percebo isso, chamo os pais e vejo que não tem uma providência sendo tomada e começo a perceber que, na verdade, não tem nada sendo tomado porque acontece ali, sob os olhos dos familiares, eu posso chegar no conselho tutelar e falar, olha, eu estou suspeitando de tal coisa, denunciar dessa forma, de forma anônima, para que alguém tente pesquisar melhor sobre isso? Sim, existe um link, né? Por exemplo, se a criança ela chega dentro do consultório e existe alguma questão, a gente precisa fazer essa denúncia e precisa ser tudo formalizado. Então, tanto o atendimento que ela teve dentro da instituição de saúde precisa formalizar para o conselho tutelar, quanto as outras vias ali envolvidas dentro daqueles direitos da criança. Então, o indivíduo que ele quiser denunciar, ele pode fazer a denúncia presencial, ele pode fazer via telefone, mas é importantíssimo a gente formalizar essas questões. Ô, Bruna, sabe uma coisa que eu acho que deveria ser feito e que eu percebo que ainda não se é falado? São reuniões com essas crianças dentro das escolas. As escolas começarem a juntar as crianças de um modo geral e começar a explicar para as crianças, a despeito do que ela ouve dentro de casa e dos ensinamentos que os pais passam, a escola também tem esse papel mais agregador, né, Bruna? Dos pais, de um psicólogo ir até essa escola, mostrar aquilo que não é normal que se aconteça com aquela criança ou com aquele adolescente, porque a criança ela naturaliza as coisas quando dentro da casa dela ela é ensinada a naturalizar, não é, Bruna? Exatamente. Então, existem umas culturas que naturalizam determinados tipos de comportamento. Então, quando a escola tem essa abertura, esse movimento de falar sobre o que é permitido, de dizer o que precisa dizer não, a criança ela começa a ter uma conscientização maior em relação ao que está acontecendo e a partir daí, Keila, que a gente promove a prevenção desses acontecimentos. Se não houver essa conversa, se não houver essa instrução, infelizmente a gente não tem essa prevenção. Bruna, quero te agradecer demais por estar aqui com a gente mais uma vez, minha amiga, e nos ajudar tanto nesses esclarecimentos que são tão importantes para que a gente também, são tão importantes, aliás, para que a gente também comece a fazer parte, não só falando, mas efetivamente buscando caminhos para que essa violência diminua, porque é uma responsabilidade de todos nós como sociedade. Obrigada por nos ajudar tanto, viu, Bruna? O Instagram da Bruna está aqui na tela, pensa_mente_jovem. Obrigada, minha querida, bom trabalho para você. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Okay? Tchau, minha linda. E é muito importante que você que está na tua casa entenda cada vez mais a nossa relevância quando nós falamos na prevenção à violência contra as crianças. As crianças, elas aprendem a ter voz conosco. Então, cada vez mais, você como cuidador, como pai, precisa estar atento. Não duvide daquilo que uma criança está falando. Claro, pode ser uma história muito absurda, pode, mas existem profissionais para isso, existem psicólogos para isso. O que nós não podemos é permitir que esses números continuem crescendo absurdamente como nós temos
temos visto. A responsabilidade é de todos nós. Ponha isso na sua cabeça para você ficar mais atento aos ambientes, atento ao comportamento dos teus filhos e dos familiares, das crianças que estão ao teu redor, justamente para que elas sejam mais protegidas por nós, que somos adultos, que é o mais importante. Que elas sintam essa proteção, essa segurança para contar e para, do jeito delas, denunciar quando passarem por um problema como esse, viu? Vou dar uma paradinha rapidinha, depois do intervalo nós voltamos já com as orientações da Vanessa para você que está sofrendo com dores crônicas. Não saia daí não. Estamos de volta com Tudo de Bom para você. Vanessa está aqui ao meu lado. Daí, deixa eu te contar uma coisa. Nós conversávamos um pouquinho no intervalo e a Vanessa falou, Keila, queria dar um pouquinho de continuidade a essa conversa que nós estávamos falando sobre a prevenção e a violência contra as crianças. Porque a Vanessa trabalha também em posto de saúde. E a Vanessa estava falando para mim, Keila, tem alguns detalhes quando a gente recebe uma criança no posto de saúde que podem denotar a violência. É importante que a gente fale isso, não tem nada a ver com a nossa pauta, mas a Emily está aqui, já nós vamos falar das dores crônicas, mas é importante para você ter esse alerta também. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Seja bem-vinda, uma alegria ter você aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada, viu, minha querida? Me fala, menina, então muitas vezes a criança chega com alguma dor ou doente, não é nada disso? Pode ser uma violência que ela sofreu? Sim, pode ser alguns hematomas pelo corpo também, a gente pode observar, o modo que a criança está sentando, o modo que a criança começa a falar, de repente a criança fica mais acuada, não quer mais comunicar, não quer falar mais com o coleguinha na escola, então são coisas que a gente observa muito, sim. Daí a mãe leva ao posto de saúde achando que a criança está doente. Sim, vem sente alguma dor, como a Bruna falou, uma dor de barriga. Isso. E na verdade é só um reflexo daquilo que ela está vivendo, menina. Sim, isso é muito comum. Quer dizer, os sinais físicos mesmo, sim, né? E não é só o hematoma, também acontece. Mas Vanessa está explicando algo que vai muito além. Até a maneira como a criança está se sentando, as dores de barriguinha que ela pode ter, alguma coisa assim, pode ser... E vocês conseguem descobrir, às vezes, conversando com a criança longe da mãe? Sim, consegue. Que acho que com a mãe é que a criança fica com mais medo, você acha? Sim, a gente tem... Ainda mais se é algum conhecido, a criança tem medo de falar, né, Vanessa? É, porque geralmente acontece em casa, né? Os problemas é mais dentro de casa, são... É difícil dizer, mas muitos pais que fazem isso, muitos avós, infelizmente, mães, tias, enfim, acontece muito, sim. Meu Deus do céu. Acontece. Obrigada por essa orientação, minha amiga. Vamos começar então falando com Emily. Nós vamos falar um pouquinho das dores crônicas. Por que é importante você entender a necessidade da prevenção? Porque quando nós falamos em dores crônicas, eu falei no começo do programa, nós temos mais de 72 milhões de brasileiros que sofrem com dores crônicas. Muitos são afastados do trabalho por causa dessas dores. A mulher sofre um pouco mais do que o homem. Nós temos uma média de 40% da população. Quando nós falamos em idosos, esse número vai para 47% dos idosos sofrendo com as dores crônicas. As dores crônicas são aquelas controláveis, que não têm cura, mas que você pode controlar principalmente através de um atendimento adequado médico e da fisioterapia. Porque às vezes você pensa que a fisioterapia é só para recuperar quando você tem um traumatismo ou quebra alguma coisa. Não é isso. A fisioterapia ela tem várias vertentes e uma delas é a prevenção das dores crônicas e também faz parte do tratamento que o médico vai receitar para você. É importante a gente mostrar isso, né, Vanessa? Esse caráter preventivo, se a gente tivesse mais a prevenção, teríamos muito menos problemas, né? Ah, sem dúvida. 80% da população, segundo a Organização Mundial de Saúde, sofrem por dor na região lombar. Então, isso é muito comum. Vamos lá, então, começando por ela, pela Emily. A Emily sofre por dores lombares. Sim, a Emily pode falar um pouquinho pra gente, né, Emily? Ela estava contando que depois da gestação... Emily, senta aqui já na maca, porque depois você já vai fazer os exercícios com a Vanessa, e daí a gente já fica mais aqui e eu já ponho o microfone para você falar. Conta da sua dor antes da Vanessa já começar a fazer os procedimentos em você. Quando eu estava grávida, né, eu comecei a sentir uma dor muito forte na região do glúteo, que ela subia para a minha coluna e também ela descia para perto do meu fêmur. Aí eu fui no médico, o médico me informou que poderia ser o nervo ciático, que como eu sou uma estatura muito pequena e minha barriga ela estava muito grande, poderia estar fazendo isso, essa dor. E aí ele falou que assim que o bebê nascesse, essa dor ia passar. Mas... Quanto tempo faz que o bebê nasceu? 1 ano já. E nada? Nada, parece estar piorando. Uhum. E você faz tratamento? Não, eu não faço, né? Porque como a rotina de criança, dona de casa e trabalho é muito
é muito louca e a gente deixa a Vai saúde pro deixando a lado. sua própria saúde pro lado. É, isso mesmo. E também acaba agravando um pouco, né, Vanessa? Porque daí você tem a questão de você tá lidando com criança, você pega essa criança no colo, né? Você não se abaixa de qualquer forma para socorrer a criança. Quer dizer, algo que já não, a prevenção aí já não existe mais, porque ela já tem um problema. Não existe. Mas assim, a gente tem como evitar a dor crônica. Como que a gente pode evitar essa dor? Começou um desconforto, começou uma dorzinha na lombar, uma dor no joelho, a gente tem que começar a pensar, por quê? De onde que vem essa dor? Será que é porque eu fiquei muito tempo sentado? Será que é porque eu fiquei muito tempo no celular? Será que eu estou pegando muito peso? Será que eu estou usando um calçado inadequado? Então, tem várias maneiras que a gente pode identificar a dor e começar a tratar essa dor antes, uma prevenção. Isso é o ideal. Se essa dor persistir há mais de 3 meses, a gente já considera como uma dor crônica. Então, a dor crônica, a gente tem modos, né? Tem movimento, que assim, nosso corpo é movimento. Então, a gente tem que movimentar o corpo sempre. O repouso é necessário? Às vezes sim, mas às vezes pode até piorar essa questão da dor crônica. Quer dizer, você pensa que você descansando um pouquinho pode ser melhor, mas na verdade até a posição como que você utiliza para... Na verdade, a posição que você está dormindo também inadequada pode até atrapalhar essa dor. E são coisas evitáveis, né? São coisas que a gente consegue evitar dentro de casa. Mas se essa dor ficar muito intensa, né? Começar a limitar os meus movimentos, vamos supor, eu não consigo mais pentear meu cabelo, eu não consigo... Que pode acontecer. Muitas pessoas sentem tanta dor que não conseguem movimentar um pente no cabelo. Coisas básicas. Não consigo pentear o cabelo, não consigo mais abotoar o sutiã, não consigo calçar ou colocar uma meia que eu sinto dor. Essas limitações, existe é necessário uma investigação. Vamos começar então com alguns exercícios. Me fala o que você vai fazer primeiro. Nós deixamos aqui a maca. A Vanessa trouxe alguns equipamentos aqui. Isso, eu trouxe alguns elásticos. Da avaliação que você fez nela, eu sei que a gente vai lidar muito mais com ela, com aquilo de recuperação, mas eu queria que você mostrasse alguns também de prevenção, imaginando que Emily não tem nada. Sim, tem alguns elásticos que físio utiliza bastante, educador físico também utiliza bastante. Então, assim, conforme as cores, a intensidade, a resistência, ela aumenta. É a cor que faz a intensidade? A cor que muda para a gente mais trabalhar. Levinho, assim? Esse é amarelo. Esse é o leve, o moderado. Olha só, eu não sabia que era a cor. Eu achei que era a largura da fita, sabia? Não, é a cor. É a cor. Qual é o mais forte, Ivan? Esse cinza é o extra forte. Só de você pegar, você já vê, né, Vanessa? Ele já é um pouquinho mais pesado, mais denso. Então, daí eu nunca vou começar, obviamente, por esse, né, Van? Não, porque se você tem uma lesão e você começa por um mais forte, uma orientação inadequada pode piorar muito o seu quadros de dor. Então, sempre precisa de uma avaliação de um profissional, exames complementares quando necessário. Então, a gente precisa disso. E um alerta importante, você não faça nada do que nós vamos fazer aqui sem a orientação de um profissional. Para fazer os exercícios, você procure um fisioterapeuta, procure um médico para que você faça o tratamento adequado se você já tem problema. E no caso da prevenção, procure a fisioterapeuta. Nós estamos mostrando para você algumas orientações através da fisioterapeuta, porque às vezes você tem um problema e ainda não sabe, está muito no começo, se você fizer algo errado, pode te prejudicar ao invés de ajudar. Sim. Então tenha sempre um profissional com você, né, Van? É isso. Então vamos lá. Vamos. Então vamos começar com a nossa garota aqui, deitando, barriga para cima. Aqui é um alongamento, tá? Esses aqui não tem uma contraindicação absoluta, então se você está em casa, você pode realizar esse movimento. Certo. Então, assim, flexiona os 2 joelhos, abraça os joelhos. O ideal seria fazer no chão. Então, você pode colocar num tapete, coloca um lençol ou um colchonete. Não é ideal no colchão. Em cima da cama não é muito ideal, porque pode alterar a coluna. Ainda mais se é um colchão mais maciozinho, né, Vanessa? Não, vai piorar, na verdade. Então, no chão seria o ideal. Então, controlar bastante com a respiração. Então, assim, ela vai puxar o ar, solta o ar e vai aproximar mais para a barriga e vai manter. O ideal é manter uns 30 segundos, tá? Certo. Aí ela vai soltar essa perna aqui, a direita mantém esticado, a esquerda ela mantém dobrada, isso. E ela vai puxar o ar, soltar e aproxima mais
para a barriga e mantém. Isso ela vai fazer na outra perna novamente, isso. E posso Puxa fazer lá. qualquer hora do dia, né, Vanessa? Sim, qualquer horário, mas assim, o ideal, eu vou fazer qualquer atividade física, o ideal é 40 minutos depois da refeição. E não fazer em jejum. Falar, acordei, tô animada, vou fazer exercício. Não, isso é contraindicado. Tem que tomar um café da manhã, tem que se hidratar, para depois começar a atividade física. Vanessa, se eu tenho um problema no joelho, eu também posso fazer esse alongamento dessa maneira ou eu tenho que tomar mais cuidado na hora de dobrar o joelho? Na verdade, eu tenho que pensar assim, a dor, todo mundo fala, dor é ruim. Não, não é ruim, gente. É a única forma que o nosso corpo tem de se defender. De dizer que não tá bem. Se defender do pior. Sim, então assim, eu tô com dor na lombar, que bom, o corpo tá te avisando, você tá com dor na lombar, então eu vou ter tomar alguns cuidados. Claro. Eu vou abaixar com mais cuidado, não vou pegar peso. Então, são essas coisas que a gente tem que observar. Certo. Então, todo mundo fala, dor é muito ruim. Não, não é, gente. A dor é um parâmetro para a gente conseguir trabalhar. Então, eu posso fazer, obviamente, se está doendo mas, demais. Está doendo demais, eu não vou fazer. Vou reduzir, sim. Certo. Eu vou no meu limite, eu não vou muito além, porque pode piorar o que está acontecendo. Mais um deitado, Van. Pode virar de lado. Vira do outro lado que é melhor para a gente mostrar para quem está em casa, Emily. Isso. Isso, aqui. Aqui ela dobra mais esse daqui. Esse aqui ela apoia. Certo. E levanta aqui. Esse também é muito bom. O ideal é fazer uma sequência. E tudo isso é legal porque você consegue fazer sozinha em casa, né, Vanessa? Sim, sozinha, mas assim, mantendo a postura. Tá. Sempre mantendo a postura, tá? Certo. Então, são esses que dá para fazer. Pode virar aqui para mim. Isso. O ponte também, então aqui, vamos supor, você flexiona aqui e levanta o bumbum do chão. Puxa o ar, soltou, desceu. De novo, puxa e sempre o ar, deitado num lugar plano, né, Vanessa? Sempre no chão. No chão. No chão é o ideal, nem no sofá, nem na cama, não é adequado, tá? A gente sempre tem um cantinho em casa, sempre. né? Mais que seja e se não tiver, você tem todo mundo tem um tapete. Tem um tapete. Tem um tapete do lado da cama, sempre consegue fazer. Certo. Tá? E aí eu vou só dar um exemplo aqui com o TerraBand. Eu não tenho esse elástico. Enfim, eu posso fazer com lençol. Um lençol. Pega qualquer lençol. Mesmo que não tenha aquela elasticidade, ele deixa um pouquinho maior. Eu posso usar um lençol comum. Então, vamos aqui, estica aqui, pode esticar as duas pernas e aqui. Você ligou a TV agora? Estou recebendo a Vanessa é fisioterapeuta. Nós estamos falando da importância da prevenção, da atividade física e de alguns exercícios simples que você pode fazer na sua casa para prevenir as dores crônicas, que acometem pelo menos 40% dos brasileiros. São 72 milhões de pessoas. E isso não te abstém da necessidade de você fazer atividade física. Só precisa ser moderada dentro daquilo que você está vivendo, se você já está com dor. Se não, tudo que a Vanessa está te falando aqui, você pode fazer tranquilamente na sua casa. Mas mantendo sempre uma rotina. Eu vou fazer... não é uma vez por mês. Não é uma vez, né? Uma vez, eu vou melhorar. Não, isso é um hábito. É igual tomar banho. Tomar banho 2, 3 vezes. Atividade física é rotina, né? Exatamente. Senão não resolve. Parei uma semana... Bem lembrado. Vai voltar não tudo de novo. Não é um dia, não, que não faz milagre, não. Quem dera, né? Quem dera fizesse um dia. Uma vez só, pronto, já resolveu o problema. Não, é rotina, mudança de hábitos. hábitos. Seria bom, né? Mas não é. Não tem jeito. Levanta essa aqui. Isso. Essa menina tá bem que o joelho fica certinho, menina. Tem que manter a extensão. E assim, é isso. Eu não tenho esse elástico, pode fazer com lençol, tá? E aí fazendo sempre uma sequência. Eu consigo fazer 5 vezes. Então faz 5 repetições, sempre devagar, mantendo a amplitude do movimento. Tá doendo muito, eu consigo fazer só até aqui. Mantenha até aqui e faz. E se você fizer todo dia, você vai conseguir aumentar todo dia um pouquinho, não vai? A tendência é essa. É isso. Agora nós vamos fazer alguns exercícios sentados. Tanto esses exercícios que a Vanessa já passou, como que ela vai passar agora, tem muito a ver com o que nós estamos falando. Por quê? Como a Vanessa já falou pra gente, o índice de problemas na coluna, desses 40% que eu te falei, 80% é problema na coluna, é dor na coluna. Né, Vanessa? Então, daí, por conta disso, existe esse cuidado maior. Nós estamos te dando algumas orientações mais voltadas para os problemas na coluna, bem como os dos joelhos também.
Isso. Agora, me conta, Van. Agora, esse aqui, eu posso... eu não tenho esse tipo de elástico. Posso fazer sem normalmente, tá? É que o elástico te ajuda a fazer uma forcinha maior. Isso, dá uma parece que estabiliza. E aí você consegue ganhar um pouco mais de massa. Mas assim, a gente sempre começa sem carga, sem elástico, sem nada. E conforme o paciente vai evoluindo, a gente vai dificultando um pouco. Certo. Tá? Então, ela pode fazer uma abdução, abrindo a perna para um lado, isso mantém aqui retinho, olha para frente e faz de um lado. E sempre assim, faço 10 vezes de um lado, descanso, faço 10 do outro. Ai, não consigo fazer 10 vezes, está doendo demais. Eu consigo fazer 5. Faz 5 vezes. O importante é o movimento. O nosso corpo é movimento e a gente tem que movimentar mesmo. E volta naquilo que você falou. Você vai fazer todo dia. Se você fizer todo dia, você vai melhorar e vai conseguir fazer uma quantidade maior de repetições e de séries também. Sim. Uma outra coisa eu não trouxe, mas a gente pode fazer também exercícios com cabo de vassoura. Uma vassoura tirou... Dá para fazer também? Dá para fazer tranquilamente. Então vai aqui, pegar, 10 de cada? Isso. Faz 10 em uma, 10 na outra e... Tô bem, consigo repetir. Pode reproduzir novamente 10 vezes. E vamos fazer também, Vanessa, na sentada? Aquele que você tinha mostrado pra gente, que eu acho importante também. Principalmente para você que trabalha muito tempo sentado. Porque se eu trabalho muito tempo sentado, eu consigo fazer isso também naquela... Não vou deixar aqui mesmo. Eu consigo fazer também, né, Vanessa? Sim. Se eu trabalho sentada, eu consigo, naquele intervalinho, já dar uma levantadinha e fazer esses exercícios que você está me ensinando, né? Isso. O ideal é assim, para quem trabalha muito tempo sentada, e entre 1 hora e meia, é levantar, fazer só para você um pouquinho mais à frente. Levantar, tomar uma água, sabe? Vou no banheiro, já movimentar o corpo para o corpo não viciar naquela postura. Porque e é impressionante que se você não se policia, além de você sentir a dor, essa parte do corpo da gente vai ficando para baixo. Sim, sim. Porque automaticamente você vai acostumando. Ou você que fica muito tempo no computador ou trabalhando no celular, não é, Vanessa? Isso aqui, a coluna vai, a médio e longo prazo, vai destruindo, não adianta. Sim. Né? O índice de pessoas com cervicalgia, com aumento de protrusão de pescoço, o pescoço mais para frente, parece que fica corcunda, menina. Isso. Por causa do uso do celular, está aumentando muito. Muitas dores, o pessoal extremamente tenso na região da cintura escapular, né, dos ombros, aquele peso que a pessoa carrega. Então, são coisas muito evitáveis. Fiquei 1 hora trabalhando, estou digitando, agora o pessoal em home office. Não, estou trabalhando, para 1 horinha, é parar assim 2 minutos. E o seu rendimento vai melhorar muito. Um pouquinho que você levanta, você já vai ver a diferença. Um pouquinho. Faz aquele exercício que você tinha falado para mim, Van, por favor. Senta um pouquinho mais para trás. Esse aqui é ótimo para quem tem dor na região das costas, aqui na lombar, e dor no joelho também, para a gente começar a fortalecer quadríceps. Então, aqui, cruza os braços, por que cruzar os braços? Para não apoiar, não ajudar nesse fortalecimento aí. Que daí eu vou segurar a perna, o meu braço que vai... força, O meu braço que vai fazer a força. Sim, então quero trabalhar a perna. Então vai puxar o ar e levantou. Solta o ar, desceu. Puxa o ar, subiu, solta o ar, desceu. O pessoal vai olhar, vai falar assim, nossa, mas que exercício mais bobo, levantar e sentar. A maioria das pessoas são sedentárias. É verdade. E se eu falar para você que essas pessoas geralmente vai ter um aumento da frequência cardíaca, pode até passar mal se for fazer muito rápido esse exercício. Isso é muito comum. Então, Meu você tem Deus que fazer... do céu. Sim, passa. Então, assim, o exercício bobo... Não, não é bobo, gente. A gente não faz esse movimento de levantar e sentar, levantar e sentar. E tem que fazer. E esse movimento de levantar e sentar, para quem trabalha sentado, não consegue fazer. Não consegue fazer 10 repetições? Você levanta, em algum momento você levanta, quando você levantar, você já faz. Mais de uma vez. Quantos segundos vai demorar para levantar e para sentar? E eu vou começar a perceber também essa melhora no joelho que você tinha falado, né? Sim, joelho também. Que é o outro problema que a gente tem. Então, são pequenos hábitos que você precisa incorporar na sua rotina, não é, Vanessa? É isso. Mais do que tudo é você parar e falar, pera, é fazer um movimento pensado.
Né? Você vai levantar, então você já sabe que você vai levantar? Tira o celular da mão, põe a mãozinha aqui, já levanta dessa maneira. Você sabe que você vai sentar? Senta com mais calma. Na hora de você fazer o exercício, você vai levantar da sua cama, já põe o tapetinho do celular, daquele tapete você já deita e já faz um alongamento. Sim. É incorporar na rotina aquilo que vai fazer uma diferença no teu dia a dia para você prevenir esses problemas. É isso. Não é, Vanessa? Vanessa, adorei a nossa conversa, mas eu quero que você volte para nós fazermos mais. Mais exercícios, para darmos mais orientações. A Vanessa atende na Taio.fisioterapia. E ali tem vários tipos de tratamentos, também não só preventivos, mas também tratamentos já determinados mesmo para você se recuperar com maior rapidez. É Taio ou Taio? Taio. Taio.fisioterapia. Tem o link na bio que você também clica e consegue marcar o agendamento para ela ver aquilo que é melhor para você. Então ali eles têm uma série enorme de tratamentos diferenciados, porque o tratamento para dor crônica é individual. E é personalizado. Cada um sabe a dor que sente, a maneira, e é o profissional que vai determinar como é que você vai fazer para curar, para não ficar como nessas fotos aí, com muitas dores para todos os lados. Então é importante que você faça um agendamento com a Vanessa para ela te falar aquilo que é o mais importante, o tipo de tratamento adequado, e depois disso você comece a se cuidar. Mas na tua casa já comece hoje, porque tudo que a Vanessa ensinou aqui para a gente hoje não tem contraindicação. Nossa conversa com ela vai ficar no nosso canal, daqui a pouquinho já vai estar no nosso canal no YouTube, no TV Tudo de Bom para você, e você reveja, anote os exercícios para você fazer na sua casa. Obrigada, Vanessa, adorei. Obrigada. Volta sempre, viu? Fica aqui pra você tomar sopinha com a gente, viu, Emily? Fica aqui. Sopa. Gente, quem não gosta de sopa nesse friozinho, né? Olha, antes de começarmos a nossa receita, já quero te convidar para estar conosco dia 4 de junho, porque, tem Marcha para Jesus e tá, cheia de gente na rua conosco. E muitos artistas gospel que a gente ama, que vão estar conosco nesse dia tão especial. Olha só. Marcha para Jesus 2026 é dia 4 de junho e as atrações já estão confirmadas. Renascer Praise, Thales Roberto, Aline Barros, então eu direi, Juliane Souza, Gabriela Rocha, Tom Carfe, André e Felipe, Anderson Freire, Eli Soares, Marcelo Marques, mas não encontrei o que tenho agora. Jefferson e Suelen, mas a igreja será e muito mais. Os maiores nomes do gospel nacional reunidos na maior marcha para Jesus de todos os tempos. Marcha para Jesus em São Paulo. É dia 4 de junho. Imperdível! Vai ser demais! Meu Deus do céu, essa marcha promete, hein? Não se esqueça de comprar sua camiseta lá no gospelbay.com.br. Mas corra, hein? Porque faltam poucos dias para a marcha e você não pode chegar lá sem o nosso uniforme oficial. gospelbay.com.br, você compra a camiseta, recebe aí na sua casa, certo? Dona Célia, seja bem-vinda de volta, maravilhosa. Vamos fazer essa sopa deliciosa. Dona Célia acabou de ficar milionária no Instagram. Obrigada a você que está seguindo a Célia Augusta lá no Instagram. Pode pôr aí na tela já, Emerson, o Instagram dela. Porque ela estava falando, Keila, comecei a movimentar mais o Instagram, daí vim aqui, o pessoal está me acompanhando. Então um beijo para você que já está seguindo a Célia lá no Instagram. Célia, _Augusta, _
eventos, certo? Daí você vai seguindo lá, que essa receita daqui a pouco vai estar lá também. Sim. Certo? Maravilhosa. Com certeza. Por onde começamos essa sopa deliciosa de grão de bico? Bom, Eu adorei que vamos lá. você misturou tudo, sabia? Deixa eu pegar o gel. Eu gosto quando aqui mistura o frango, a carne. É verdade, porque... E você estava falando que ela é super proteica, e é mesmo, ela é super proteica, inclusive porque além das carnes, a lentilha, ela é uma leguminosa proteica. Ela é bastante proteica. E também tem fibra e carboidrato. Então, assim, você tem uma refeição completa aqui. Antes eu sei que você vai começar já a fazer ali, a gente já trouxe prontas, porque o lance da sopa, você sabe, você tem que deixar apurar. E aqui não dá tempo. Mas eu queria que você falasse como é que eu deixo o grão de bico assim. Porque eu vi que ele tá semi-pronto. Porque o grão de bico não dá pra você colocar junto com as outras carnes, porque senão ele fica muito duro. Tem uma maneira certa de eu lavar? Como que eu faço? O grão de bico, ele é igual feijão. Você tem que deixar ele um tempo de molho. Ah, eu deixo de molho? E ele é mais duro que o grão do feijão. É porque ele é bem duro mesmo. O ideal é você deixar de 3 a 5 horas, pelo menos, o grão de bico de molho. E deixa com sal, alguma coisa? Sério, não precisa? Não, Tá. deixa só na água, de molho. Depois você escorre essa água, aí você vai preparar o grão de bico. Eu gosto de fritar um pouquinho de alho e cebola, já dar uma refogada e cozinhar ele. Então você fez assim, deixou 4 horas, daí você tira a água, dá uma refogadinha nele, já com azeitinho, alguma coisa assim. Exatamente. E depois põe pra cozinhar. E depois quanto tempo ele fica cozinhando? Na pressão é rapidinho, porque também a gente não quer que ele desmanche. É porque senão ele vai desmanchar muito. Então é assim. Quanto tempo com a panela pitando? Mais uns ou 10 menos minutos? 5, 10 minutos. Tá. Vai ficar nessa consistência, certo? Isso. Agora eu não quero que ele fique que ele desmanche demais, né? Tá. Porque eu ainda vou colocar as carnes, vou apurar um pouquinho junto. Então, Certo. eu não quero que ele desmanche, mas também assim, ele é bem duro, então ele tem que ficar de molho e tem que cozinhar um pouquinho. Certo. E Ele agora já começamos tá por onde? Ele eu já tá vou começar cozidinho? pelas carnes. Tá. Todos eles estão pré-cozidos. Eu vou começar pela linguiça, porque eu quero dar uma refogadinha a mais nela aqui. Então, eu vou colocar ela primeiro aqui na panela. Certo. Linguiça calabresa, Giacelli? Linguiça calabresa. Linguiça calabresa. Aí eu vou colocar agora a carne, que ela também tá pré-cozida. Ela tá já tá bem macia, mas não tá ainda no ponto que a gente quer chegar. Que carne que você acha legal usar? Eu gosto, quando eu vou fazer uma sopa, ou quando eu vou... Já pode pôr? Pode. Quando eu vou fazer uma sopa ou uma carne cozida com legumes, eu gosto de usar o miolo de acém, o peito, essas carnes que são mais duras. Mas a carne do picadinho mesmo. Isso. Que eu acho uma delícia. Por quê? Que é a carne certa para sopa. Isso. Porque se você puser, por exemplo, uma alcatra aqui para cozinhar, vai desmanchar. Ela vai enrijecer. E desmancha também, né? A carne fica rígida e desmancha ao mesmo tempo. Você não vai nem sentir o gosto. Então você tem que ter uma carne mais firme, própria, mais firme. Mais firme. E aí, assim, já coloquei. Vou colocar agora também o franguinho, que eu gosto de colocar. A coxinha. Eu nunca vi essa mistura. Essa receita é de onde? Que você mistura o frango, a carne vermelha e a carne de porco, que é a calabresa. Minha mãe que fazia isso. Ai, que linda! Isso é meio que memória de infância pra mim, porque ela fazia... Tanto ela fazia o feijão branco... Você tem sua mãe com você, tia Célia? Não, infelizmente Faz muito tempo? não. 5 anos. Ai, pouco tempo. Então dói o coração de fazer. É uma homenagem... Como ela chamava? Juraci. Dona Juraci. Então é receitinha de quando você era pequena. Ela cozinhava bem? Cozinhava. Filha de italiano, né? Não era o forte dela, porque ela era deu saudade. Oh, meu Deus, eu imagino. Mas ela cozinhava bem. Então daí eu coloco as 3 carnes e deixo apurar um pouquinho. Vou dar uma refogadinha aqui. Vou colocar lembrando que as carnes já estão prontas. Então, por exemplo, se você fez uma receita na tua casa, você pode usar a carne que já estava pronta. Então você usa o frango, a coxinha por quê? Porque é mais macia para você fazer uma sopa. Então você usa o frango, dá uma refogadinha, usa a linguiça e usa a carne vermelha, tá? Oh, meu Deus. Aí eu vou colocar. Imagina. É bom falar. E a tia Célia falou pra mim ontem, eu vou fazer a sopa em homenagem à minha mãe. Sim. Oh, meu Deus. Aí eu vou colocar a páprica defumada, que eu gosto. A páprica. Já aqui. Certo. Aqui. Já de outras vezes eu já mencionei, né? A páprica, ela dá um sabor muito bom. E a cor, né, tia Célia, também, que deixa uma cor bonita. Os refogados, né? Deixa vermelhinho uma cor bonita. Isso.
Então você e é legal porque eu tô vendo que você não precisa colocar óleo, nada disso. Aqui, como eu já tenho tudo já meio cozidinho, meio pré-cozido, eu não coloquei porque eu já refoguei em óleo, né? Mas quando for fazer que a pessoa for fazer do início, então você vai colocar azeite de preferência. Pra eu refogar a carne, essas coisas, né? Isso. Tá. Cebola, alho. Eu não uso nenhum tempero industrializado. Você já viu, né? Tudo natural. Tudo natural. É que aqui não precisa, porque como já são carnes que já estavam sendo feitas, que já estavam prontas, então tudo bem, não precisa temperar de novo. Vou colocar aqui já um pouquinho da salsinha e cebolinha, que eu amo. E depois vou deixar um pouquinho para finalizar. Mas nesse refogado aqui E o aroma já começa, né, menina, a subir. Que delícia. Uma delícia, né? Nossa, demais. Essas carninhas aqui todas. Eu tenho uma dúvida, mas eu tô esperando chegar lá para te perguntar. Tá. Molho de tomate concentrado? Um pouquinho de... Não precisa, o molho da preferência. Mas é legal porque além de dar uma corzinha, dá um pouquinho de acidez, né? Sabe que fazia tanto tempo que eu não via esse tipo de travessa de sopa? A sopeira. Também é coisa de infância. Sim. A sopeira, assim. Sim, E antes tinha muito de porcelana. Não é da época da Amanda, que a Amanda é da Vanessa, que a Vanessa é nova. A gente já é mais velha, dessa época não, Vanessa. A de porcelana. É muito Mas lindo, tinha, não tinha essa de porcelana? Sim. Era muito, usava muito. Eu trouxe duas formas, assim, pra mostrar, né? Pra servir, que é a sopeira, que eu gosto bastante, fica muito bonito pra você pôr. E a nossa cumbuquinha, que eu acho uma delícia. E a panelinha. E o pão, que eu vou cortar um pedacinho? É o pão de longa fermentação, tá aqui, ó. A faquinha no jeito que você quer cortar. Quer colocar aqui na tábua? Que acho que ele é um pouquinho duro. Ele é de casca dura. É aquele pão, é bem italianão. Isso. É o italianão mesmo, que esse pão tem muita gente que coloca a sopa dentro dele, né, Tassélia? Uma delícia. Por isso que tem que ser mais durinha. A sopa de a crostinha. Nossa, tá quente. Faz o buraquinho, tá Você quente. fez hoje? Tá hoje. Quente no meio, Vanessa. Vai comer pão? Você gosta de pão, Vanessa? Amo. Nossa, pão, menina, até assustei que eu pus a mão aqui, o miolinho dele tá quentinho. Eu terminei de Olha que delícia. ele, tirei do forno e já coloquei que delícia. na bagagem pra trazer. Agora, Keila, eu vou colocar o grão de bico aqui já junto. Certo. Como aqui tem um pouquinho de caldo da carne, tem um pouquinho de caldo do grão de bico, mas é pouco. Eu deixei já uma aguinha fervendo. E assim, é legal para quem vai fazer essa sopa. Eu tô fazendo com a água, que hoje não deu tempo de eu trazer um caldo de legumes. Mas é legal ter o caldo de legumes e aí você acrescenta o caldo. Vou colocar... Põe o caldo de legumes em pó na água. Não. O caldo, cozinhei os legumes e guardo o caldo. Tá. Você pode usar até, por exemplo, como aqui hoje, por exemplo, eu usei a cenoura, eu descasquei a cenoura, eu descasquei cebola, eu cortei os talos da salsinha. Até esses ingredientes você pode pôr para ferver numa água e é um caldo de legumes. E eu vou colocar a batata e a cenoura e vou deixar aí, porque elas vão desmanchar, né? Praticamente. Se eu deixar muito tempo aqui, elas vão desmanchar. E uma coisa que eu quero te perguntar. Agora você vai pôr a água, certo? Agora eu vou pôr a água. Qual é a quantidade de água certa que eu vou pôr? A quantidade de água certa é assim. Normalmente, se você tiver com os legumes aqui crus, as carnes cruas ainda ou só refogadas, você vai colocar em média 1,5 litro de água, 2 litros de água para começar. Mas agora que tá assim, que tá tudo prontinho. Agora que tá assim, eu vou colocar um pouquinho de água só para cobrir os legumes e a sopa. Eu coloco para cobrir. E não coloco na panela de pressão nesse caso, né, tia Célia? Porque já está. Não. Mas como ela já está semi-pronta, você não coloca na panela de pressão para não desmanchar. Isso. Certo. E tem uma dica, sempre quando você for fazer um refogado, qualquer coisa que você for refogar e você vai colocar água em cima depois, não despeja água em cima de todo o legumes, porque você dá uma lavada. Como que eu faço? Coloco em volta? Coloca sempre aqui num cantinho. Coloca no cantinho. Até ela ir cobrindo os legumes aqui, pra não tirar o sabor. Mas daí eu vou deixar... depois eu vou ter que colocar um pouco mais de água, né? Pra poder ficar mais que nem esse daqui. Ou não? Eu acredito que aqui, o tanto de água que tem aqui, e já tinha um pouquinho de água dos legumes,
ou melhor, da carne, não vai precisar Não precisa mais. acrescentar muito. Então essa sopa não é uma sopa que fica muito aguada. Ela é pra Ela é ser uma mais- sopa mais cremosa. Mais cremosa, certo. E aí aqui agora Deixa um pouquinho deixar tampado. um pouquinho tampado para apurar, para chegar um pouquinho, né? E aí eu vou finalizar aqui com a salsinha e cebolinha, bastante. Então, duas coisas Ideal. importantes. Não despeje a água no meio dos legumes. Coloca num vãozinho No do cantinho da ladinho panela. para não pegar nada, porque senão vai misturar também tempero, vai espalhar. Isso. Não fica mexendo muito. Não, agora Coloca a deixa- salsinha aí, deixa ela pensando aí tampada. Deixa ela tampada. Então eu aqui. vou experimentar aquela ali, tá? Tá. Que já tá mais apurada. Mas você que põe Deixa pra eu mim, pegar- tá? Célia? Tá. Vou colocar, eu já deixei aqui uma concha aqui separada. Essa aqui, essa sopa que chama pucheiro? É uma, digamos que é uma versão parecida com o pucheiro, porque o pucheiro vai a carne de porco. E o pucheiro é que a gente espanhol tinha ou italiano? Ele é espanhol. Italiano Pucheiro é tá uma espanhol. sopa, tia Célia? Muito, Ah, é? muito. Bastante. E como é que se chama em Italiano italiano? gosta muito do capelete em brodo. Gosta, Adoro. a sopa do italiano tem que ter uma massa, né, gente? Tem que ter uma Oh, massa. meu A sopa Deus. do italiano é a mais gostosa. Olha que assim, na bonita minha essa opinião. imagem que os meninos mostraram dessa sopa. Gente, dá uma olhada. Eu vou pôr. Essa ainda não está pronta, então você vai deixando apurar um pouquinho. E a tia Célia vai colocar pra mim no outro prato que eu vou esquentar, eu acho. É isso Quero que um eu ia pedaço de dizer, frango Keila. também. Quero um pedaço de cada coisa, tá? Você quer o franguinho? Ó, vou pôr a linguiça. Ah, deixa eu falar pra você. Não, eu já falei o Instagram da Tia Célia, mas tem também o telefone dela, que é o WhatsApp, para orçamentos. Por quê? Porque ela faz festas e eventos. Tanto doce quanto salgados. Então ela faz tudo. Refeições completas. Então tem o telefone aí na tela para você, que é o 11 96399 9434. 96399 9434. Você entra em contato com ela pelo WhatsApp. Daí você já fala com ela e ela faz o orçamento para você, tanto de pequeno, médio ou grande porte. Eu vou comer fervendo, tá? Coffee break. Coffee break também, meu Deus. Esqueci que não é só. Coffee break eu tenho feito bastante o corporativo, então empresas que às vezes precisam servir um coffee para um treinamento. O que mais sai? Café da manhã, almoço, jantar ou festas? Eu tenho feito muito coffee break. Desde o início do ano para cá, tenho feito muito coffee. Mas eu tenho uma feijoada agora para dia Nossa, 30. feijoada. Mas feijoada de verdade? De verdade. Tem pé de porco, Tem orelha, tudo? Bom, isso eu vou esclarecer ainda com o cliente, porque a minha feijoada, pra mim, tem que ter todos esses. Mas aí Mas o os clientes que hoje em dia manda, não né? querem mais não, né, menina? Isso aí é o que Isso dá eu o quero. sabor do Sim. negócio, gente, que é o gostoso você comer um pedacinho do pé de porco, né, tia Célia? Com certeza. Daí um pedacinho da É o orelha. mais Ai, eu acho uma gostoso. delícia. É o que dá sabor. É Tem muita verdade. gente que faz e depois retira. É. Deixa aquele sabor, né, tia Célia? E retira. retira. Tem gente que não gosta mesmo. É. E tem até alguns restaurantes que fazem isso, que você tem a opção. Daí quando você não gosta, mas o sabor que tem aquela gordura é o que dá mais sabor à feijoada. Com certeza. Feijoadona mesmo. E o pessoal chama de feijoada light, Ai, né? gente, que delícia. Sopinha quentinha. É. Ai, tô achando tão lindo, tudo bonito. Assim, que bonito que tá. O pão italiano com uma sopa, né? Ai, eu quero é sem pão, eu quero comer. Já comi o pão antes, né? Agora eu já sei como é que é o pão. Não, e olha Eu vou como cortar desmancha ele tudo aqui. na boca. Olha, desmancha até no prato. O frango vai desmanchando. É. Então é legal vou porque você já. quase. Mas para isso você tem que deixar apurar bem. Tem, ela precisa ficar um pouquinho mais cremosa aqui. Nossa, eu tô. Deixa eu espirrar antes. Que esfriou demais aqui, vou espirrar. Ai, desculpa você que tá em casa. Esfriou demais pra mim. Acontece. Vamos lá. Perdi o pedacinho que eu tinha cortado da linguiça. Vou pegar o da carne, então. Pegar a carne com o frango. Ai, que delícia! Meu Deus, que delícia! Eu acho que o tempero do frango, ele fica diferente, né? Fica. Então dá um sabor. Quando você mistura as carnes, É. Fosse só ele, talvez ficaria um pouquinho sem graça. Mas a misturinha de E eu todas gostei as do grão carnes de aí- bico. Deixa eu comer um pedacinho da linguiça que eu não comi. Eu gostei do grão de bico, porque o grão de bico,
Eu acho mais gostoso que a lentilha, sabia? Eu também acho. Das leguminosas, eu acho que é a minha preferida. É o grão de bico. Tempero tá uma delícia. Que bom. Obrigada. Desculpa ter feito você chorar. Imagino. Eu sou assim mesmo. Mas tenho certeza que sua mãe tá muito orgulhosa de você. Com certeza. Dessa pessoa maravilhosa. Obrigada, viu, tia Célia? Imagina, eu que Obrigada, agradeço. Vanessa. Até a próxima. Obrigada a você que passou a tarde com a gente. Que Deus te abençoe. Obrigada pela companhia. Amanhã tem mais tudo de bom pra você. Tô te esperando às 2h30 da tarde. Um beijo, Deus te abençoe. Até lá.